Fala galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para gravação de mais um incrível podcast. Eu com o nosso amigo Vini. Salve, salve meu povo. É isso aí, estamos hoje com uma convidada de peso aqui, relevante, que é uma neuropsicopedagoga, diretora de escola pública e musa das redes sociais. Exatamente. Tantos atributos assim, né, meu amigo? Só pode dar coisa muito boa. Eu gosto mais da parte do musa. O que você é? Eu tenho que falar, assumir, né, a beleza aqui da nossa amiga Angélica Freitas, né? Sim. Angélica Freitas, estamos aqui e já vou mostrar ela para vocês. Mas lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. Olha, até tirou o sapatão sujo dele aqui, Pablo Bernard. Porque é bom. É bom demais. Angélica, obrigado pela presença. Muito boa noite, minha senhora. Boa noite, eu que agradeço o convite. Legal. Cara, neuropsicopedagoga e musa da internet. Por onde nós vamos começar? Eu acho que a gente pode começar... Vamos começar pelo musa? Você acha que pelo musa? Eu acho depois vai para o assunto mais sério, né? A gente já tira da frente a parte boa da... Falar da questão dela, né? Dos conteúdos que ela faz na rede social, né? Pois é. Angélica. Não, se apresente. Se apresente para nós. Bom, vocês já me apresentaram, né? Sou Angélica, neuropsicopedagoga, psicanalista, tenho diversas pós-graduações na área de desenvolvimento infantil. Sou diretora de escola também, da rede municipal de Cotia, professora universitária e estou há 14 anos na educação. Mas também tenho uma certa fama, entre aspas, né? Porque eu não tenho tantos seguidores assim, mas tenho o Instagram, tenho as minhas redes sociais. O pessoal me segue por diversos motivos, né? Tem questão mulheres ali, questão de beleza, questão de corpo, vida fitness, mãe, Montessori, que eu posto lá também, e as questões da escola, que recentemente, como eu tô na gestão há quase 3 anos, então depois que eu entrei na gestão, posto bastante sobre isso também. Hoje para as pessoas ali, para o nosso público ali que não tá tão familiarizado com aí os grandes nomes da educação, quem que é Montessori? Maria Montessori, italiana, médica, né? Ela não é tão conhecida assim na educação, mas tem uma influência muito grande nas escolas, inclusive. Hoje, se a gente vê mesas baixinhas nas salas de aula de educação infantil, cadeiras baixinhas, é devido à influência de Maria Montessori, que em 1890, 1900, ela já estava ali sendo muito influente, né, lá mais para a região dela, a Itália, com essa questão assim de desenvolvimento infantil, de mostrar o quanto as crianças elas podem ser independentes e autônomas, né? Naquela época não se falava dessas coisas de abaixar, ela fala o quanto é importante abaixar o mundo para a criança ou elevar a criança para o mundo para que ela se desenvolva plenamente, né? Pô, demais. E essa questão da mesa baixa, foi ela que desenvolveu por qual motivo? Não é necessariamente que ela desenvolveu a mesa baixa, mas essa linha de raciocínio dela, assim, de que a criança ela precisa ter um mundo adaptado ali para ela, para que ela se desenvolva melhor. Então, tudo isso tem referência dela, né? Então, as mesas começou com essa influência da Maria Montessori, essas mesinhas baixinhas, os brinquedos sempre à disposição das crianças. Ainda tem escolas que não são exatamente dessa forma, mas a grande maioria de escolas sérias de educação infantil utilizam dessa metodologia, né? É uma metodologia, não é só... É tipo um Paulo Freire da vida, não? Sim, é uma metodologia, exatamente. Mas ela vai muito além da questão pedagógica, assim, ela vai mais na parte da criança mesmo, né? E sobre a independência da criança, sobre a autonomia, ela preza muito por isso, sobre o menor possível, como que eu posso dizer, que os adultos interfiram menos, né, nas ações das crianças e auxiliem mais elas. Então, assim, não é que todas as escolas elas têm Montessori, não é isso, mas todas elas têm
alguma coisa ali que foi influenciada por ela. A mesa baixa e a cadeira baixinha, por exemplo, e as coisas ao alcance da criança é um grande exemplo. E hoje eu estava vendo uma reportagem também com um psiquiatra, que ele também foi no podcast da doutora Beatriz, e ele falando hoje que as escolas precisam entender mais as crianças e saber o que elas nasceram para ser de fato, porque o que se percebe hoje é um pouco do desinteresse, pelo que eu vejo, tá, Jéssica? Me corrija se eu estiver falando merda. Que talvez o ensino esteja um pouco ultrapassado ali, sei lá, acho que o ensino de muitas escolas é do mesmo jeito que meu pai aprendeu, saca? Não é, não. Muito pior, pode ter certeza. Exatamente. Eu concordo com o que vocês estão falando, até porque as crianças hoje elas estão mais questionadoras, elas estão muito imediatistas, até por conta da internet, também todos nós estamos, né, muito imediatistas. Sim. Por conta das redes sociais, da internet. Veja, hoje, qualquer coisa que você busca no Google, você tem a resposta, você consegue entender, você tem conhecimento ali, fácil. Então, para uma criança que está ali bastante tempo, na frente da tela do celular, vendo ali conteúdo no YouTube, aprendendo de forma fácil e até mais legal, mais interessante, porque tem uma música legal, tem cores, tem coisas mais interessantes ali na internet, para ela prestar atenção na aula de um professor, chegar lá naquele modelo, né, de sentar um atrás do outro, e prestar atenção no que o professor fala, é muito mais difícil para a criança. E é tipo, um desafio, né, pro professor, Tchelo, um desafio pro professor e pro aluno, né? Exatamente. Porque como você leva aquele excesso de estímulo, né, de luzes, enquadramento de câmeras, efeitos de edição, para uma sala de aula que você só usa saliva, giz e lousa, né? Exatamente. Então o interesse das crianças está caindo mesmo. Mas aí vai do professor se atualizar. Cara, o professor tem que se atualizar. Ele tem que tornar a aula dele incrível, assim, tem que ser legal, tem que ser... E a criança... E a gente precisa quebrar esse tabu, porque às vezes a gente coloca isso na cabeça de que a escola é um bagulho chato, sabe? Aprender é chato, a gente coloca muito isso na cabeça e não deve ser assim, na verdade. Veja, uma vez que você começa a aprender alguma coisa, eu costumo perguntar isso para as minhas alunas de pedagogia, por exemplo. Vocês gostam de matemática? A maioria delas, não gosta de matemática, não gosta, por isso que eu estou fazendo pedagogia. Veja, não é porque você não é necessariamente que você não gosta, é porque você não aprendeu direito. Sim. E aí, uma vez que você aprende e vê que você sabe fazer, você... dá um tesão em aprender, querer fazer mais e mostrar que você sabe, que você consegue e tudo mais. Então, é isso, sabe? É pegar a individualidade ali de cada criança, conseguir criar uma aula bacana, legal, que seja instigante para a criança. E isso é o maior desafio de hoje, e é por isso que tem muito professor que acaba desmotivado também, porque as crianças não têm interesse, mas é necessário repensar também a forma como é feita a aula, a dinâmica da escola. Quando nós estamos falando muito em criança, nós estamos falando até que idade? Na verdade, que eu trabalho é até 12 anos, né? 11, 12 anos. Eu trabalho com crianças, que é a idade da criança mesmo, né? Passou dos 12 já começa a adolescência. Eu vi uma matéria que vai até os 25. Quase isso. E viu, o lance, a parada é a seguinte, você que está na escola pública, vocês têm uma cartilha que é designada pelo governo, que vocês têm que seguir, ou o professor tem essa capacidade de cartilha, que eu quero dizer no sentido de seguir uma metodologia de ensino, né? Dentro de cada ano ali que a criança está estudando, primeira série, segunda série, terceira série, primeira série você tem que ensinar isso, segunda série tem que ser isso, quinta e assim por diante, né? Tem essa cartilha ou não? Você tem a autoridade e poder para decidir o seu próprio método de ensino? A própria forma. Nós temos hoje a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi criada até recentemente, ela não é tão antiga assim, e na base você tem ali as habilidades e as competências que cada criança precisa mais ou menos desenvolver de acordo com a faixa etária. Então os professores, eles precisam seguir ali mais ou menos a BNCC, né, de acordo com cada turma, com cada criança. Lógico que a gente tem que levar em consideração a individualidade das crianças e da turma, então a gente tem a BNCC para seguir, mas ela dá uma certa liberdade.
variedade de metodologia. Então, a gente não precisa necessariamente, na escola pública pelo menos, seguir à risca algum tipo de metodologia. Em escolas particulares, aí cada uma vai ter a sua e vai, né, moldada dessa forma. Agora, na escola pública, é mais da gestão mesmo, a forma como vai ser conduzido isso com as crianças. Se vai ser com um pouco mais de liberdade ali do brincar, da forma lúdica, que é o mais correto, né, pela BNCC. Se vai ser um pouco mais rígido, talvez, em relação a regras e normas, aí vai de acordo com cada escola mesmo. No caso do Francisco Nunes, que é a escola que eu sou diretora agora, nós utilizamos muito as assembleias. É uma forma que eu uso de trazer um momento de escuta para as crianças, para os professores, também para os profissionais. Então, todo mês a gente faz as assembleias com todas as crianças. E as normas, as regras da escola, as decisões da escola são tomadas em conjunto. As crianças colocam ali as suas opiniões, o que acham. E lógico que também não é tudo muito solto, né? Eu vou conduzindo da melhor forma possível, mas a ideia é que eles tenham essa autonomia de entender que a escola é um lugar deles, que as regras podem ser criadas por eles e, de certa forma, se eles criam as regras, elas precisam ser respeitadas também, porque não sou eu que estou impondo, né, enquanto diretora. Eu acho que isso é legal, porque a criança, uma vez que... Não só a criança, na verdade, todos nós, né? Uma vez que você chega assim e manda, fala, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, porque eu tô mandando e pronto, acabou. Meu, perde a graça, você cara, eu quero ver você fazer, eu quero ver quem é que vai fazer eu fazer isso aqui. Aí se torna rebelde mesmo, né? Fica meio rebelde a coisa. Então, na escola a ideia é que não seja dessa forma. Lógico, eu sou a diretora, vão ter normas e regras ali da escola que a gente tem até no regimento escolar, tudo mais. Mas, de uma forma geral, eles ajudam nas escolhas de regras. Quando a gente implantou o parque, por exemplo, eles escolheram as regras, eles tomaram as decisões. Nós fizemos a regra a partir do que eles falaram, né? E aí não sou eu que estou impondo. Eles mesmos perceberam, né? E tiveram essa noção de sociedade, do que é o ideal conviver ali com as crianças. Sabe que não pode empurrar, por exemplo, que não pode subir pelo escorregador, porque eles tiveram essa percepção. E eles mesmos criaram as suas próprias normas lá. Então você cria um sentido acho que de ética e moral mesmo, né? Entre eles ali, da comunidade, a comunicação se estabelece entre eles e ali se faz o convívio. Exatamente. Essa escola fica numa comunidade, não? Isso, fica no centro, na verdade, próximo ao terminal rodoviário. Um colégio municipal. É, uma escola municipal. Nós temos lá quase 500 alunos, né? De maternal 2 até 5º ano. Então, tem desde os 3 aninhos até os 11 anos, mais ou menos. E aí, assim, lá a gente prega muito essa questão da cultura de liderança mesmo, sabe? De autonomia. Então, eles têm os papéis de liderança também na escola, tem os líderes que verificam os espaços, cuidam dos espaços. E é bem legal, porque eles têm responsabilidade. E aí, o outro fica com vontade também. Fala, poxa, eu também quero ser líder, né? Mas para ser líder, você tem que ter uma postura, cara. Você tem que ter, né, responsabilidade. E aí, vai fazendo com que se torne uma cultura mesmo de liderança. As outras crianças tenham essa vontade, essa responsabilidade com a escola, e tudo vai se encaixando, é bem legal. Como é que chega a ser diretora de escola municipal? É concurso ou é nomeação? Tem os dois tipos, tem tanto concurso quanto nomeação. Não é nomeação, na verdade, a gente chama de cargos designados. Então, de qualquer forma, você tem que ser concursado na educação, como professor. Tem que ter experiência, né, comprovada na área da educação também, não é qualquer pessoa. E aí, assim, a questão é que em Cotia nós temos escolas com muitos alunos, com menos alunos. Então, tem uma regra mais ou menos assim, uma escola que tem até 8 salas, por exemplo, não comporta diretor concursado. Então, é só um diretor designado, no caso é um professor que foi designado àquele cargo, um professor concursado, né? No caso da escola em que eu tô, lá cabe um diretor concursado, não tem, porque até então, no momento, ninguém escolheu lá, ninguém quis ficar lá, é uma escola difícil, de uma comunidade difícil, não é tão atrativo financeiramente falando também, então nenhum diretor quis escolher lá por enquanto, como não tem diretor, então ficam os designados, né? No caso, eu sou professora concursada e estou lá designada no cargo da direção, tanto eu como a vice. E onde é que você acha que você fez a diferença na escola? Porque você foi premiada lá, né? Então, mas sem querer interromper, mas como aproveitando esse gancho assim do cello, como você chegou nessa escola? Como que ela estava? Quando eu cheguei na escola, eu cheguei no cargo de vice-diretora, né? Por um motivo
o diretor que estava lá, que era concursado, acabou sendo afastado por algumas questões complicadas, e aí eu assumi a direção depois que ele foi afastado, ele foi exonerado. E a escola, cara, eu posso falar assim que parecia qualquer coisa menos escola, porque parecia a UPA, por exemplo. Caralho. Que é aquele padrão, né, de branco e azul, que todas as escolas, UPAs, as coisas da prefeitura tem. Então tinha aquele padrãozão, assim, mas não tinha uma cor, não tinha uma pintura, não tinha um parque, não tinha nada, absolutamente nada que você olhasse assim e, poxa, tivesse aquela referência de, aqui tem crianças, sabe? Mais ou menos assim. E hoje, graças a Deus, assim, nossa escola tá muito bonita, tá colorida. Lógico que tem muita coisa ainda para mudar, mas começou aos pouquinhos também, sem verba direito, né? A comunidade ainda estava um pouco revoltada, assim, com a escola. As coisas foram se acalmando com o tempo. Mas como que faz essa captação de verba, assim, tipo... Toda escola recebe verba federal. Sim. Toda escola recebe. Não é tão pouco, depende da quantidade de crianças e do tamanho da escola também. Sim. Lá no caso do Francisco Nunes, tinha uma verba que estava há muito tempo sem ser utilizada. Então, quando conseguiu liberar essa verba, já tinha lá quase que 40 mil na conta. Porque não foi mexido pelos antigos diretores. E não é mexido, geralmente isso acontece, isso é comum até, de terem escolas que tem, dinheiro pra caramba na conta do PDDE, né, que é a conta de verba federal, e não é utilizado, porque é uma verba difícil de ser utilizada, é difícil de você fazer da forma correta, né, tem que ter 3 orçamentos, tem que fazer a prestação de conta certinho, e se o diretor fizer errado, é um BO que você segura, assim, então tem que saber fazer. O diretor tem que ser um pouco de cada coisa, né? Eu falo, assim, inclusive contador. Caramba. Não é fácil, não. E aí, assim, parte das coisas que a gente conquistou na escola foi com essa verba, mas muitas outras coisas foram com verba que a gente conseguiu de fora, assim, de eventos da escola, que aí já não é a verba federal. Então, por exemplo, a festa junina que a gente fez esse ano deu bastante dinheiro, ajudou a gente a comprar notebooks para a escola. Foi isso que viabilizou nossas aulas de robótica, uma das únicas escolas municipais que tem aula de robótica em parceria com o SESI, com computadores para as crianças utilizarem. Uhum. Então, tem isso, tem a verba federal, mas também tem a verba que a gente consegue ali, que vai conquistando com a comunidade. Legal, eu estudei no SESI, sabia? Você estudou no SESI, que massa. Que legal. É um sistema bom de ensino, eu gosto bastante. No caso, a gente fez uma parceria, tem outras 2 escolas, se eu não me engano, municipais que têm essa parceria, mas para ter essa parceria é necessário ter os computadores, né? Para conseguir fazer essa aula acontecer. E como é que funciona hoje, por exemplo, as questões que a gente não tem mais no currículo, né, escolar, aquelas matérias que na minha época, né, eu tô com 50 já, educação moral e cívica, aquelas coisas que você tinha que cantar o hino nacional, que formavam pessoas patriotas, diria, não estou falando de politicamente, tá? Patriotas no sentido de que sabe valorizar a bandeira brasileira, que sabe valorizar o hino nacional. Esses valores nas escolas públicas, eles se perderam, né? Eu não diria que se perderam. Eu conheço muitas escolas que ainda fazem o hino semanalmente. Tem muita gente que critica. Lá na escola mesmo, no Francisco Nunes, nós temos todas as quartas-feiras. Não só o hino nacional, mas o hino de Cotia também, da cidade de Cotia. Eles cantam até com mais alegria, eles gostam do hino de Cotia. Então a gente coloca as bandeiras, tem uma criança que segura a bandeira, e todos eles ficam em postura. Tem isso então. Então existe, mas aí também vai da gestão. A mesma coisa que eu falei anteriormente. Vai da gestão, se ela vai querer prosseguir com isso ou não. Eu conheço muitas escolas que têm, pouquíssimas que aboliram, assim, o hino nacional. Mas é importante, né, cara? É importante. Eu acho extremamente importante, porque você pega hoje eu não sei se perdeu durante um tempo e tem voltado, porque o mundo gira, né? Não sei se ultimamente tem voltado essas ações, mas eu conheço muita gente da faixa de
entre 20 e 30 anos de idade que não sabem o hino nacional. Não, eu também conheço muita gente, dá até vergonha. Dá até vergonha. Muita Então, gente não conhece ou que pronuncia errado as palavras, fala errado na hora do hino, canta errado, né? E aí eu não sei se foi um gap que teve, assim, de ausência de mostrar pra galera, porra, valorizar a bandeira brasileira, valorizar o país que você nasceu, né? É muito engraçado isso, porque as pessoas usam um boné, por exemplo, com a bandeira dos Estados Unidos e não usam com a bandeira do Brasil. Valorizam as coisas americanas e não valorizam... Isso que eu acho não foda... tem mais o patriotismo, né? Isso que eu acho muito foda nos americanos, que eles conseguem influenciar quase que todo mundo, né, com as coisas deles... E a gente aqui não valoriza as nossas próprias coisas. Você sabe que isso também acaba tendo influência até nos brinquedos das crianças, que se você parar para reparar os brinquedos que vendem, né, ou que até os jogos e tudo mais, tem o leão, tem a girafa, tem o elefante. E a criança, ela não consegue ela nem sabe que o leão, na verdade, não é do Brasil. Pois é. Né? Ela não consegue ter essa associação. Perguntaram, verdade mesmo, perguntaram, nossa, tem leão na Amazônia? Então, exatamente. E as crianças ficam com essa... Amor. Elas ficam com essa... essa ilusão de que aqui vai ter elefante, girafa. As crianças menores, lógico. Apesar de que algumas maiores também têm essa confusão. Até adultos. Os caras de 25 anos aí que acreditam em Papai Noel até hoje. Exatamente. Agora, eu acho que falta, assim, brinquedos, atividades, coisas que envolvam mais até a nossa fauna, a nossa flora, sabe? As nossas árvores, os animais... Nossos folclore. Exatamente. O nosso folclore, as nossas histórias. Eu acho um absurdo comemorar o Halloween no Brasil. Eu acho um absurdo, cara. Até dá pra comemorar, mas desde que você tenha o senso, assim, de também mostrar a nossa cultura, né? Qual é a chance de um americano comemorar a festa dia de São João? Qual é a chance dele se vestir de caipira? É zero. Por que a gente tem que comemorar o Halloween aqui no Brasil? Não é uma festa nossa. Não é nosso isso. O Dia de Ação de Graças é extremamente importante para os americanos, mas não tem nada a ver com a gente. O Black Friday, né? Que a gente faz, que o mundo todo, não sei se o mundo, mas aqui no Brasil copiamos, né? É uma tradição americana, que é o dia pós o Dia de Ação de Graças, que na verdade os ruralistas comemoram a colheita, né? Por isso que eles comemoram, por isso que tem o Dia de Ação de Graças, que é isso. E aí, porra, a gente comemora esse monte de coisa, mas você não vê mais hoje em dia a molecada falar de Saci Pererê. Saci Pererê é brasileiro? Né? Sim. Não é brasileiro, né? Saci Só faltava também, né? Pererê. Mas cara, as coisas brasileiras. Não, e não só o Saci, né? A gente fala muito de Saci, mas tem tantas lendas. Pois é. Tem tantas histórias, né, da Amazônia, histórias indígenas também que precisavam ser mais valorizadas, mais divulgadas. Mas assim... do nosso próprio povo da terra, né? Os nossos caipiras aqui, né? Do interior de São Paulo, que trouxeram, né, a música caipira. E eu, por ser músico também, tem uma pesquisa ali, o que quando estava acontecendo o blues lá nos Estados Unidos, estava acontecendo a música caipira aqui, e as notas são parecidas, sabe? Com a nossa viola caipira, o modo de cantar, de falar da terra, essas coisas também aconteciam ambas no mesmo tempo, sabe, cara? E não se fala tanto disso, né? Se fala, a gente fica muito americanizado. Porque não é valorizado mesmo a cultura. Tá no currículo de ensino? Na BNCC? O lance do folclore brasileiro? É lógico, não só folclore, a questão cultural também. Também fala-se da cultura de fora, mas preza muito pela nossa cultura aqui na BNCC, né? Então tem sim no currículo. Agora a questão é ser seguido mesmo. Uma coisa é a lei, é ali a teoria, que é muito bonito. Outra coisa é a prática e os profissionais usarem isso a seu favor. O problema aqui no Brasil, o ensino... Tem um filósofo que fala que a história do Brasil foi contada pelos perdedores, né? Então é difícil, né? A história é contada pelos perdedores. Então, o que chega... Eu sei, porque hoje, adulto, eu olho para trás assim, o ensino que eu tive na escola, o EEPG na época, né?
eu lembro da minha professora de história contando a história, ensinando a história, e hoje eu olho para trás e falo, cara, história totalmente mal contada, história totalmente invertida. Não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Não necessariamente dessa forma, né? Putz, e é complicado, né? Como é que é essa história? Isso depende muito do professor, como é que ele vai passar? Exatamente, depende do professor e da vontade dele e do que ele mais gosta de ensinar, porque a gente tem ali as preferências, né? De forma geral, os professores gostam muito de português, assim, da área do português. E aí chega na parte de matemática, história, geografia, ciências, dependendo do professor, deixa um pouco a desejar, né? Vai mais pelo que está ali na apostila mesmo, não se aprofunda muito na história. Ou de trazer ali formas, né? Linkar coisas, exatamente. Né? Por exemplo, falei de música, né? Música é totalmente matemático, né? Não faz uma ligação. Você poderia, sei lá, na minha cabeça aqui, sei lá, o cara que gosta de futebol americano, futebol nosso aqui, você conseguiria ensinar tudo para ele em cima de futebol, né? Exatamente. Na minha cabeça você conseguiria ensinar geografia, ciência, física, química, porque tem todos os elementos ali. Sim, né? E esse é o ideal também, né? Você ir pelo gosto da criança, o que ela realmente, a partir do interesse da criança, para que ela... Acho isso do caralho. Esse é o ideal. E isso é Montessori também, partir sempre do interesse da criança. Eu acho que é isso aí. Para que o cara vai estudar química se ele nunca na vida dele vai usar química? Tudo bem, a criança ainda não tem o poder de escolha que ele vai ser lá na frente, né? Sim. Mas assim, no ensino de segundo grau, por exemplo, que as pessoas que já não estamos mais falando de criança, poderia canalizar o ensino sem deixar algumas coisas evidentemente para trás, porque os tornaria imbecis, né? Como tem muitos imbecis aí que não sabem escrever, o próprio idioma nativo. O cara não sabe escrever a língua portuguesa, o cara não sabe falar a língua portuguesa. Então, eu acho que sim, tem que ter a língua portuguesa, tem que ter algumas matérias, mas algumas outras, uma pincelada rápida para não tornar o cara também um perfeito imbecil, mas deveria canalizar para um futuro que ele vai escolher para carreira profissional já existe dele. Isso, na verdade, na reforma do novo ensino médio existe isso. Não sei se na prática necessariamente está acontecendo da melhor forma, porque eu também não estou na escola estadual, nas escolas de ensino médio para saber. Mas até então já foi feita essa proposta, né, de que vai aumentando a porcentagem daquilo que aquela pessoa gosta na escola, sem diminuir sem acabar com as outras matérias, né? Todas elas são garantidas, mas um pouco menos para que dê espaço para aquilo que ele gosta mais. Eu acho que poderia incluir nas escolas, que falta, na minha opinião, direito. Imagina se todo mundo conhecesse seus direitos ao longo da sua trajetória, uma aula de direito. Uma aula de empreendedorismo e outra aula de educação financeira. Cara, você formaria já meio caminho andado para as pessoas saberem que caminho trilhar, sabe? O que fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que partir da opinião minha, da realidade, como a gente vai resolver as... O que eu tô falando seria um mundo perfeito, né? Teria que resolver as 3 refeições diárias do aluno, né? Exatamente. Porque a gente no que vê, né, nos estados, nas áreas mais periféricas da cidade, de pessoas que não têm condições nem às vezes de chegar, né, de tomar um café da manhã para estudar. Esses projetos que ele falou, até existem projetos sobre isso, aí vai também da direção da escola e do professor se vai se aprofundar nisso ou não. Na escola, por exemplo, nós temos o JEP, que é os Jovens Empreendedores, eles aprendem a empreender com coisas simples ali, às vezes com o que tem. Então, às vezes plantam, fazem ali uma divulgação de ervas aromáticas, fazem alguma coisa com aquelas ervas e aí depois vendem
com valor simbólico, né? Mas para ter uma noção de empreendedorismo. Sim, do caralho, Mas isso que o Vinícius pontuou, ele é muito sério, porque assim, acontece muito, isso é muito mais comum do que a gente imagina nas escolas, essa cobrança, talvez, de uma educação perfeita, de que as crianças estejam alfabetizadas, de que estejam ali a par de todo o conteúdo, o professor cobra, todos cobram, e às vezes a criança não tem essa condição, porque ela não tem o básico. Sabe, ela não tem o básico, ela não tem o que comer, ela não tem uma cama boa para se deitar à noite, ela não tem o que vestir, ela não tem onde tomar um banho decente, um banho quente. Então, é muito difícil você cobrar de uma criança que aprenda a ler e a escrever, por exemplo, se ela não tem o básico para sobreviver, assim, né? Ela não tem dignidade humana, que é o que é o que todo mundo precisa ter, né, para se desenvolver bem. O básico, você pegou alguma história dessa? Assim, tipo, de alguma aluna, algum aluno que Sim. sofreu até maus tratos, assim, né? Falando, nem sei se pode usar esse termo. Isso aí deve ter todo dia. Isso é muito comum nas escolas de rede pública. Na escola em que eu estou tem bastante também, mas tem uma história que me marcou bastante, de uma criança que, cara, começou a me chamar a atenção porque a professora me cobrava que ela lesse e escrevesse, né? E ela cobrava também as faltas, que ela faltava muito. Na verdade, ela foi assim, pouquíssimos dias, dava para contar nos dedos a quantidade de dias que ela apareceu na escola. E quando eu fui mais a fundo nessa história, na verdade, eu só cheguei a ir mais a fundo porque eu fui até a residência dela, eu entrei na casa dela, eu entrei no quarto dela, e aí eu entendi que não tinha como cobrar isso dela, sabe? Porque ela não tinha o básico mesmo, ela sofria uma situação de maus tratos dentro da própria casa, além da pobreza, assim, da extrema pobreza em que ela vivia, também tinha uma negligência familiar muito grande. Então, na casa dela, ela dormia numa tábua, ela não tinha colchão, ela tinha um balde, assim, do lado da cama dela, que era onde ela fazia as necessidades dela, xixi, o cocô, ela ficava trancada. E eu só percebi que ela ficava trancada no quarto, porque eu vi, do lado de fora da porta, cadeado, corrente. Ela tinha os cabelos dela cortados com faca, né? Eram cabelos bem, assim, desgrenhadinhos. Não tinha alguns dentes também na boca. E essa situação, assim, dessa criança, ela me marcou muito, porque depois da primeira vez que eu fui na escola, na casa dela, depois que eu fui uma vez, eu nunca mais deixei de ir. Porque eu percebi ali a gravidade da situação que ela vivia. Era um mês de julho, assim, muito frio. O quarto dela com frestas, eram aqueles quartinhos feitos de madeira, né? Sim. Então tinha muita fresta, ventava, ela não tinha coberta, não tinha colchão, não tinha um travesseiro, ela dormia ali na tábua mesmo. Mas os avós que moravam com ela dormiam numa cama quente, por mais, né, sujo e precário que fosse a situação ali da casa, eles tinham uma cama com um colchão, com cobertas, tudo mais. Então você percebia aí a negligência familiar, que era muito forte. E isso é muito comum, só que às vezes passa despercebido, cara. E isso que me deixa mais triste, porque eu sei que tem gente que não tem esse olhar, sabe? No caso, eu fui até a casa dela e aí eu percebi. Se eu não tivesse ido, eu não ia perceber. Ia passar talvez batido ali. Assim como aconteceu com a mãe dela, por exemplo, que estudou na mesma escola, passou até o 5º ano, ficou lá todos os anos estudando lá, e hoje ela é uma usuária de droga, moradora de rua, a mãe dessa criança, né? Então ela passou batido. A merenda que é servida na escola chega direitinho? Sim, chega. Nunca tivemos problema com merenda, não. Na verdade, eu acho que uma das coisas mais corretas que tem na escola é a merenda, porque ela é terceirizada, né? Então tem uma nutricionista que verifica certinho a quantidade de merenda e tira quando precisa tirar para levar para outra escola. Então eu acho que é a coisa mais correta que tem. Eu tenho uma saudade daquela canjica, daquele pratinho azul de plástico. Até hoje eu sinto canjica, parece que eu volto lá atrás, cara. A única questão que eu acho... Aquele pratinho azulzinho, com a colherzinha azul. A única questão que eu acho meio precária, assim, em relação a... É maravilhosa a merenda, assim, não tenho o que falar. Comida boa, fresca, tudo certinho, tudo muito bem controlado.
Mas uma das coisas que eu acho meio complicada de lidar na escola é em relação à comida dos professores, porque a gente não, os professores não têm essa permissão de comer a comida da escola. Não pode comer merenda, professor? Não pode. É mesmo? Sério? Não pode. O professor não come, nem ninguém, nem diretor, ninguém come a comida da escola, né? Mas não pode. E é complicado, porque não como é que você fala de educação? Não é que não sobra. Às vezes sobra de jogar comida fora, de jogar comida no lixo, mas não há a permissão de ser dos profissionais da educação se alimentarem. E aí eu acho delicado porque, assim, em Cotia, por exemplo, nós não temos os profissionais da educação, né? Não tem cesta básica, não tem um vale alimentação, é ali o salário, ok, mas também você não pode nem comer na escola. Então, como é que você vai falar de uma educação de qualidade, por exemplo, se o professor às vezes nem come, cara? Tipo, tem professor que começa seu dia ali 6:30 da manhã, 7 horas da manhã tá chegando na escola para dar a aula, começa a aula às 7 horas da manhã e termina ali 5:40, e às vezes na troca de escola, corre, pega o carro, vai correndo, porque pega trânsito e tudo mais, não consegue levar uma marmita, às vezes não consegue comprar, e come uma bolachinha, tipo, come qualquer coisa. Como é que esse professor vai ter condição, talvez, ali, de dar uma boa aula, né? De estar ali bem para dar uma aula. Então, quando a gente fala de educação de qualidade, começa por aí, né? Da alimentação do professor. E é complicado porque isso não é... Não tem motivação, né, do cara, né? E o salário, né? Eu acho que o salário do professor... Sim. Professor cara, professor, médico, advogado, são pessoas que tá totalmente, diretamente ligado ao que você vai estar, né? O que você vai ser no futuro. O médico, se ele falar pra você, você tá fudido, malandro, você tá fudido, né? Se o advogado falar pra você, você tá fudido, você tá fudido. Por isso que são doutores, né? E o professor também, cara, o professor o professor tinha que ser muito melhor remunerado, muito mais reconhecido. Sim. E etc e tal. E eu acho que principalmente professor da base. Tinha que ser mais valorizado ainda, né? Que tá dando a estrutura para uma criança dessa. Exatamente. Que acaba nesse mundo que a gente vive, e às vezes vocês acabam sendo mãe e pai de carregar essa responsabilidade. É muito porque a gente tem essa carga emocional também muito forte, né? Não é só... é isso aqui, o intelectual também, a carga emocional. Regaço, né? A gente acaba pegando muito pra gente alguns problemas que nem são nossos, né? E é complicado, porque assim, tem essa questão do salário, tem essa questão da alimentação também, que eu acho, e vem da lei, é lei federal mesmo, essa questão da alimentação do professor. Então... Ainda tem aquela história do moleque bagunceiro, vai pra diretoria! Tem, não? Tem, mas... Eu nunca fui pra diretoria. Eu também não, eu nunca fui pra diretoria. Nem fui expulso de colégio. Isso tem, as crianças até têm um certo medo, talvez, até de ir pra diretoria. Algumas, porque algumas já sabem como é que eu sou. Mas os professores usam isso até hoje? Eles usam isso. Tanto é que tem crianças pequenas que me chamam de diretoria. Oi, diretoria! Oi, diretoria! Cara, pra você ver, esse negócio de vai pra diretoria, fui na reunião de mestres lá do meu filho, eu vi diretoria, já comecei a me ficar com medo. Eu não sei porque que tem esse medo, gente, que às vezes eles mandam as crianças na minha sala, a gente toma um chazinho, come uma bolachinha. Minha diretora não era assim, não. Eu sou do diálogo, conversa, ainda se volta muito com a cara feliz, fala, volta meio triste e fala que você levou uma bronca. Mas voltando para aquele início lá que o Thiago tinha falado, né? Você é uma mulher muito bonita, com todo respeito. Muito obrigada. E você tem ali, quem segue você nas mídias sociais, vê que você tem umas fotos mais sensuais, pode falar, ou mais insinuantes. Sim. Ou não sei como é. Como é que você conseguiu criar a sua autoridade dentro desse âmbito escolar, tendo as redes sociais voltadas para um apelo um pouco mais sensual? Antes era mais forte, na verdade, nas minhas redes sociais eu tinha um pouco mais disso, assim. Você era mais sexy, né? Talvez um pouco mais, assim. Mas o complicado de você ser sexy, sensual, é que as pessoas não conseguem vincular
né, a pessoa, a mulher sexy com talvez uma pessoa competente, uma pessoa tipo, que é intelectual, que é inteligente. Porque fica aquela coisa, intelectual, baranga. Nem sei se eu podia falar isso aqui. Mas é mais ou menos isso, e as pessoas ligam a competência com a aparência mesmo. Se você não tem ali aquele perfil de aparência de diretor escolar, você não é boa o suficiente, né? Mais ou menos assim. Então, eu uso muito as minhas redes sociais para isso também, para mostrar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu conheço. Então, o Vinícius que fala muito, assim, que é uma loucura meu Instagram, porque uma hora eu tô falando de educação, de Montessori, de escola, daqui a pouco eu tô, sei lá, na praia, mostrando ali, tô de biquíni, ou então depois eu tô numa festa de alguém, com cerveja, bebendo, porque lá, na verdade, é a minha vida pessoal, né? Ali eu não ligo aquele Instagram com o profissional, só com o profissional. É a minha vida pessoal, segue quem quer, obviamente. Mas a partir do momento em que eu entrei na gestão, depois de um tempo, na verdade, depois de uns perrengues, eu comecei a prestar um pouco mais atenção no conteúdo que é postado. Não que eu deixo de ser quem eu sou, porque eu sou essa pessoa, eu gosto de colocar um decote, enfim. Mas eu tento mesclar, né? Fazer essa mescla. Um pouquinho de cada coisa e mostra um pouco do que eu sei também. E eu acho que é isso que dá validade também, talvez, pra minha pessoa. As pessoas começaram a me seguir muito por isso. E você sofreu algum tipo de preconceito? Muito, principalmente no começo, né? Principalmente no começo, teve uma situação em relação ao diretor, que era um diretor concursado, né? Mas ele sofria muitos processos, tinha alguns BOs aí pra resolver. Era uma pessoa muito complicada, eu acho que ele precisava de um certo tratamento psicológico, assim. E aí ele foi afastado pela Secretaria da Educação por conta de inúmeros processos que ele tinha, processos pesados mesmo. E aí depois que ele foi afastado, para responder o processo e para ser exonerado depois, ele acabou usando da minha imagem para me difamar, né? Então colocava lá minhas fotos com decote e falava que eu era uma incompetente e postava isso, mandava isso para todo mundo, para a rede inteira de Cotia. Então, até eu conquistar um pouquinho, assim, né, das pessoas da educação, para eles entenderem que eu realmente, dentro da escola, eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa competente, que leva a educação muito a sério e que faz a transformação acontecer na escola, até eu conseguir chegar nesse nível, foi um pouco difícil, assim, foi complicado, porque as pessoas ainda têm essa ligação, né, de que você não pode ser bonita, sensual e ao mesmo tempo você ser uma excelente profissional, ainda mais se falando de escola, né, diretoria de escola. Lembrando que dentro da escola eu sou outra pessoa, né? Dentro da escola eu sou profissional, tem as roupas certas que eu uso na escola. Então, assim, Instagram é minha vida pessoal, escola é outra coisa. E aí eu entrego outra Angélica ali, né? Mas profissional. Qual das duas você gosta mais? Eu gosto das duas. As duas se complementam. Eu sou apaixonada por todas as Angélicas que existem aqui. São todas perfeitas. Mas se pudesse escolher, vamos tirar a grana fora. Não tem grana, não existe dinheiro. Você escolheria a Angélica do Instagram ou a Angélica professora, diretora de escola? Ah, com certeza a diretora de escola. Se tivesse que abrir mão de uma das duas coisas... Não, com certeza a diretora de escola. É o que eu mais amo fazer, né? A educação é o que me move mesmo. Então, eu gosto de colocar essa parte no Instagram para quebrar tabus também, sabe? A gente não precisa se desfazer da gente por conta de trabalho, por conta de profissão. A gente não precisa deixar de ser totalmente quem somos por conta disso, sabe? A gente tem que ter vida também, a gente tem que ter vida pessoal. E tá tudo bem nisso. Desde que você não cometa um crime ou algo, né? Muito absurdo, lógico. Mas eu gosto de manter isso por conta desses tabus mesmo, pra quebrar um pouco. E mostrar que dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Me lembrou, tipo, o Mal, não sei se você vai conhecer essa banda, acho que o Thiago vai lembrar, Garotos Podres. Que é uma banda punk de São Paulo, e o Mal, não tem esse dente aqui na frente, ele é um dos principais professores da USP de geopolítica, né? Caramba! Então ele vai cantar no underground, vai lá, faz aquela festa toda, mas é um cara pica ali também, tá entre os maiores intelectuais do país também, assim. E tem muitas pessoas assim, né, que são extremamente inteligentes,
capacitados e que talvez foge um pouco ali do padrão, talvez tem tatuagem, piercing, essas coisas assim. Fica meio estereotipado tudo, né? Eu acho que isso já também, gente, século XXI, né, já acabou um pouquinho isso também, né? Essa questão de estereotipar muito profissões, pessoas, enfim, ou ligar uma coisa a outra. Mas eu trabalhava no Itaú, foi meu primeiro emprego depois, tipo, dos comércios da família, assim, eu tinha 16, 17 anos. E eu indevidamente já tinha uma tatuagem aqui. Indevidamente. Eu tinha que ficar cobrindo com uma polo. Quem trabalhou em banco na época, de office boy de Bradesco, né? Quando era moleque e tal, tinha que cortar o cabelinho, corte bancário, não podia usar barba. Bom, a barba também não tinha, mesmo, cara. Eu fui professora em colégios particulares, né? Fui professora no Colégio de Talento, inclusive, e lá eles não tinham muito, assim, esse preconceito em relação à tatuagem, eles não têm. Mas a gente percebia que tinham crianças e famílias que tinham esse preconceito. Então, uma criança uma vez chegou pra mim e falou... Isso porque estava cobrindo, eu não tinha essas tatuagens que eu tenho aqui agora, né? Era essa aqui, no caso, mostrava só esse rabinho aqui. E uma criança chegou pra mim e falou, minha mãe falou que professor de verdade não tem tatuagem. Triste, então eu sou uma professora de mentira. Eu sou um fake. Confia muito ou não. Apesar que a moda agora é arrancar tatuagem, né? Você viu que a molecada tá tudo tirando, né? Eu não vou tirar, não. Eu não pretendo. Tatuando a cara. É que a gente vai ficar um bando de velho tatuado, né? A nossa geração que se tatua, né? A molecada hoje não tatua, não fuma, não faz mais as coisas, né? Às vezes, depende, né? Não sei lá na vila, né? Mas acho que tem extremos, acho que tem extremos lá. Mas... Acho que depende. A gente vai ficar um bando de velho tatuado. E tá tudo certo. Seremos velhos tatuados, né? Mas com personalidade, né? E aí a parte da rede social hoje, então você tá mais comportada. Mais comportada. Todos os dias eu posto stories lá, eu não ligo de postar o que eu tô fazendo, as coisas que no meu dia a dia, mas eu tô um pouquinho mais comportada do que antes, assim. Eu evito algumas coisas. E esse prêmio que você ganhou? Foi muito legal, foi esse ano, foi um prêmio nacional da educação e fui lá para Curitiba representando Cotia. A única representante de Cotia lá no dia da premiação. E tinham diretores, professores do Brasil inteiro lá. Então foi muito gratificante estar lá, saber que é a nossa escola, né? E levando o nome de Cotia. No caso, para chegar nessa premiação, eu mandei o projeto da escola para eles, que é o projeto que eu fiz basicamente junto com a vice da escola em relação aos cantinhos. Teve um tema específico que você mandou? Ou foi o contexto todo da escola? É um contexto geral, mas o tema era mais vinculado com a estruturação dos espaços mesmo, e a importância da estética organizacional na escola, que é fundamental, né? A gente vê o espaço como um terceiro educador. O espaço ele precisa estar bonito, ele precisa estar organizado, ele precisa chamar atenção, ele precisa ser convidativo, né, e ter contextos investigativos para que as crianças se desenvolvam melhor. Então, como eu tinha falado, na escola não tinha nada, basicamente nenhum parque, que seria o básico, né? Talvez até a prefeitura deveria fazer essa parte. E começamos com o parque, mas depois no parque fizemos outros cantos na escola, como o canto do Faz de Conta, que é uma parte mais lúdica, o cantinho da leitura, que ficam todos os livros lá com puffs para as crianças deitarem, ter essa vontade de ler, né? Temos o cantinho de artes, o canto do PLM, do Pensamento Lógico Matemático, que é um lugar onde a gente colocou só as coisas sobre matemática, os jogos matemáticos, para eles desenvolverem melhor essa área. A horta também, e depois, para finalizar, o cantinho da informática, que foi o que viabilizou as aulas de robótica. Então, a gente transformou a escola em um lugar mais atrativo, né? Todo mundo, até as professoras, têm essa vontade de sair um pouquinho, de levar as crianças para fora, porque esse era o intuito principal, né? Tirar um pouco o professor e as crianças da sala de aula, né, desse mundo de ficar só ali dentro da sala de aula, sentados nas carteiras, e explorar um pouco mais a escola, as coisas que nós temos na escola, dar mais valor para as árvores que nós temos na escola, por exemplo. Foi um processo bem demorado.
e difícil, assim, um passinho de formiguinha, né, para conseguir isso. Foi aos poucos, eu fui fazendo as pinturas, à mão mesmo, livre, nas paredes da escola, trazendo um pouco de cor. E montando os cantinhos aos poucos, assim, mas deu muito certo e foi reconhecido até com a premiação, né, lá em Curitiba. Foi do Brasil inteiro? Brasil inteiro, um prêmio nacional. Pô, que legal. De projetos de escolas públicas, né? Então eles premiam os melhores projetos de escolas públicas em diferentes categorias. Então tem categorias de educação, de professores de educação infantil, professores do ensino fundamental, categoria gestores, no caso era a categoria que eu entrei. Vocês fazem reuniões com outros diretores de outras escolas públicas para poder transmitir essas coisas para outras escolas? Você tem um grupo no WhatsApp? Tem grupo no WhatsApp, mas geralmente o pessoal não divulga muitas coisas lá. O pessoal não fala muitas coisas no grupo. Nós temos reuniões também que são promovidas pela SME, pela Secretaria de Educação. Deveria ser replicado, né? Para outras escolas, exatamente. Né? Não, eu concordo. E eu adoraria... Isso é mais divulgado. Claro, por que não? E eu adoraria poder divulgar isso também. No não caso, pode a gente... divulgar? Não é que a gente não pode, é que na verdade não teve tanta oportunidade assim, de divulgar isso em reuniões. Nós temos reuniões. Ao Tchelo Garage, que está aqui divulgando esse projeto foda aí. Não, isso é ótimo. Eu cheguei a postar o vídeo e tudo mais, coloquei no YouTube para poder incentivar mais. Pela editora Opet também será divulgado no site deles, então vai estar lá, mas quanto mais divulgado, melhor, né? Quanto mais divulgação. Acho que sim, acho que teria que o que o Tchelo falou, servir de case. Sim. Tem que servir porque de estudo de caso, né? Você como empresário, você não faz o estudo de caso Sim. de outras empresas que deram certo, ou ações, você pega um ecossistema de uma empresa, né? Copia. Às vezes um simples processo de venda, você vira um estudo de caso para poder replicar, né? Aquilo lá. Exatamente. Pô, uma pena que isso não pode ser replicado para outras escolas. Não é que não pode, é que nós tivemos muita. Mas não tem interesse. Real. Falta interesse por parte dos diretores. Preguiça do cara, né? Tem diretores bons, mas é complicado. Eu acho que não tem interesse mesmo, lá do povo lá de cima, de ter gente assim que faz as paradas acontecer pra mudar o entorno ali, colocar gente melhor no mundo. Sim. A impressão que me dá é essa. Posso estar falando uma merda enorme. Não, mas você tá certo, é isso mesmo. Acho que faltam pessoas com essa vontade, sabe? Eu acho que o pessoal da educação tá muito desacreditado, assim, tá muito desmotivado. Né? E aí acaba que um vai puxando o outro na desmotivação, e a gente está carente disso, de profissionais que ainda tem essa paixão mesmo, paixão pela educação. Se você não tiver isso, cara, esquece. E por que você acha que a escola particular é tão melhor do que a escola pública, no sentido de que quando o adolescente se forma, um que se formou numa escola particular, ele consegue passar num vestibular de uma faculdade melhor, e o que veio da escola pública tem sempre esse argumento, eu venho da escola pública, e sempre esse argumento é usado para justificar uma certa, entre aspas, incompetência. Eu acho delicado falar que a escola particular é melhor, porque tem, lógico, as suas particularidades. Em relação a recursos, por exemplo, em escola pública, eu tenho essa visão dos dois lados, tá? Já trabalhei bastante tempo em escola particular e hoje eu trabalho na rede pública. Eu percebo que na rede pública tem muito mais recurso. Tem cursos formativos para os profissionais, tem muitos cursos, não são poucos. Recursos tem mais do que nas escolas particulares, pelo menos as que eu passei, tem mais em relação a livros, a questão tecnológica. Na escola, por exemplo, na escola em que eu estou, por exemplo, tem 2 lousas digitais, nós temos mesas de luz, nós temos bastante jogos pedagógicos, coisas legais para serem usados. Eu acho que o que complica na escola pública ainda é a questão do servidor público mesmo. Aquela coisa de que, cara, eu tô... Tem ferramenta, mas não tem a vontade do cara... Também... Passar a informação correta para frente. Também, exatamente. E na escola particular, querendo ou não, você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, cara. Eles sugam sua alma ali na escola particular, e ainda assim, você corre o risco de ser mandado embora no final do ano. Então, você entrega o seu melhor ali, e nem sempre é o suficiente. Já na escola pública não tem essa coisa do ser mandado embora.
Então, tem profissionais excelentes, conheço muitos profissionais excelentes, bons, mas tem muitos profissionais também que vão deixando a desejar, porque, ok, não vai me... no concurso, tô não vai, exatamente, não vai me ganha? atingir. Quanto ganha um professor de escola pública hoje? Na verdade, pelo que eu percebo de escolas particulares da região e escola municipal, o professor de escola municipal ganha mais do que nas escolas particulares. Quanto ganha o professor hoje? Se eu não me engano, o piso do professor hoje está 3.600, 3.700, mas aí depende também da escola em que ele está, tem uma porcentagem maior em cima disso. Isso, quantas horas trabalha? 4 horas e 40 por dia, né? Por dia. Então é meio período. Aí ele pode trabalhar? Ele pode pegar 2 empregos? 2 empregos? Duas Se escolas? ele pode ou ser concursado 2 vezes, tem gente que... Ou agora trabalhar numa escola particular. Ou trabalhar numa escola particular, ou pegar contrato, por exemplo, na prefeitura eles dão essa possibilidade de contrato, e aí você tem dois cargos ali, né? Ah, tá, você vira concursado e empregado da prefeitura. Por contrato. O salário é um pouco menos no contrato, mas também não é inferior, por exemplo, a salários de escola particular. Escola particular, o salário é bem inferior. Aí então se dá, tipo, sei lá, 8 horas de trabalho, o cara chega a ganhar uns 7, 8 mil, mais Isso, concursado. Concursado. Né? Se for concursado. Tem escolas também terceirizadas, que aí também o salário é bem mais baixo, porque aí, no caso, a prefeitura contratou uma empresa que vai contratar os profissionais. Aí o salário é mais baixo também. Caramba. Então depende da forma como você entra. Legal. A sua formação de neuropsicopedagoga, onde é que você coloca isso em prática dentro do seu trabalho hoje, atual? Eu coloco muito em prática, porque hoje nós temos um número de inclusão de alunos muito alto. Aluno de inclusão. Alunos de inclusão. Isso é legal falar. Aluno de inclusão, TDAH, autista. Isso. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não entra ainda como uma educação especial, como uma criança de inclusão, até porque ele não é considerado uma deficiência, né? Mas nós temos crianças com autismo, o TDAH que precisa, sim, de uma atenção, mas ele ainda, teoricamente, não é visto dessa forma, né, como educação especial. Nós temos crianças com hidrocefalia, com microcefalia, crianças cadeirantes. Síndrome de Down também? Síndrome de Down, algumas escolas, na minha não tem, mas tem escolas que tem síndrome de Down, crianças surdas também. Lá no Francisco Nunes mesmo, nós temos hoje um número aproximado de 28 crianças de inclusão, que é um número bem considerável. E além das crianças de inclusão, tem aquelas que a gente cogita que tenha alguma coisa, né? E é aí que entra o meu trabalho também. Porque uma vez que a professora fala, olha, Angélica, essa criança aqui, ela chama atenção porque não está desenvolvendo do jeito esperado, tem alguma questão aqui que me chama atenção em relação ao comportamento dele, que não está muito legal na sala. E aí eu chamo geralmente essa criança na sala, eu faço alguns testes, converso com ela, vou tentando entender ali a dinâmica familiar dessa criança, aplico alguns testes também com ela para ter uma noção mais ou menos de qual que é a maior dificuldade, se é na atenção, se é na memorização, se é na coordenação motora, por exemplo. Então eu faço ali um diagnóstico. Não chega no diagnóstico, uma hipótese diagnóstica que a gente chama, né? Uhum. E depois convoco esses pais para poder passar para frente. Porque, no caso, eu não posso diagnosticar uma criança da escola, até porque é antiético, né? Psiquiatra, né? Não é que eu não possa, até pode existir isso, mas não dentro da escola, porque eu estou em contato com essas crianças diariamente. Então, eu faço essas hipóteses ou faço ali alguma observação para a família e a família leva adiante. Ou no público, né, que aí seria CAPS, pelo SUS, ou ele tenta pagar ali um especialista particular para verificar melhor a situação da criança. Às vezes, é uma questão realmente de neurodivergência. A criança tem ali alguma dificuldade maior. Às vezes é uma questão familiar. Às vezes, na própria família, ele tem alguma coisa na rotina que não está legal, que se mudar, ele pode ser que a criança desenvolva melhor ou melhore esse aspecto. Né? A gente vê muito disso hoje, criança sem rotina,
criança sem previsibilidade, Sem e aí limites, acaba né? sem limite também, sem regras, muito tempo no celular, às vezes passa a madrugada no celular, e aí depois não vai ter ânimo para vir para a escola. Então tem tudo isso. Antes da gente indicar que encaminhe para um especialista, a gente tem que verificar toda a questão familiar dessa criança, como está a dinâmica. Geralmente eu faço anamnese com as famílias, que é assim, quase que um questionário bem completo, né, com as famílias, para saber como que foi desde a gravidez dessa criança, se a criança foi esperada, como que foi a gravidez, a gestação, se foi tranquila, se não foi, como que foram os primeiros passos, a alimentação, porque aí a gente vai montando quebra-cabeça e verificando onde que está esse problema. Se é um problema familiar, se é um problema de rotina, se é um problema realmente de neurodivergência da criança. Tem tudo isso, é um trabalho bem delicado. Contando que a escola tem muitas crianças, é uma demanda grande, assim, essa parte da inclusão toma um tempinho nosso, assim. Mas vale a pena, porque o nosso foco principal é a aprendizagem e o desenvolvimento deles, né? E a gente quer que cada um se desenvolva da melhor forma possível, dentro dos seus limites. Ultimamente, não sei se você tem percebido isso, mas houve um aumento muito grande de diagnósticos de TDAH e de autismo, né? Você acha que isso sempre aconteceu e as pessoas não eram diagnosticadas corretamente? Ou aconteceu alguma coisa na genética das pessoas que aumentou realmente o número dessas síndromes? Não, eu não acredito que aumentou, na verdade. Eu acredito que hoje os profissionais estão mais capacitados para o diagnóstico. E hoje tem nomenclaturas, né? Até um tempo atrás a gente não tinha essas nomenclaturas de TDAH. Na minha época era criança mal educada. Era fogo no rabo. Criança mal educada. Tem formiga na cadeia. Você sabe qual era a Ritalina da minha época? Chamava chinela havaiana. Exatamente. Chinela havaiana. E é engraçado porque, por exemplo, nos livros de Montessori mesmo que eu leio de 1800 e bolinha, lá mesmo não existia essas nomenclaturas. Então, chamavam os próprios médicos mesmo, os especialistas chamavam de retardados. Burro. Tinha essa nomenclatura. Porque não tinha um diagnóstico preciso, não entendia, na verdade, o funcionamento do cérebro. Sim. E agora está mais avançado isso. Então, agora está se percebendo esses transtornos nas pessoas, que às vezes nem sempre é tão visível assim. Aí parece que a pessoa é desleixada, parece que a pessoa é desorganizada, parece que a pessoa tem ali, sei lá, alguma dificuldade muito grande, que na verdade é preguiça dela, por parte dela, mas quando na verdade é uma neurodivergência mesmo, o cérebro dela não funciona exatamente da forma que deveria funcionar. E agora a gente tem essas nomenclaturas, nós temos profissionais que são capacitados para esses diagnósticos, né? Lógico que no SUS, por exemplo, ele é um pouco mais complicado para você conseguir chegar num diagnóstico preciso. A fila é maior, tudo mais, demora mais para você conseguir uma consulta e tudo mais. Mas para quem consegue no particular, é mais viável. E Angélica, você, eu vi nas suas redes sociais que você foi diagnosticada com autismo, é isso mesmo? Na verdade, chama de Asperger. Hoje em dia não se fala mais Asperger, né? Mas é um nível pequeno, nível 1 ali de transtorno do espectro autista. Na verdade, eu fui diagnosticada primeiro com TDAH. E aí, depois de um tempo de consultas e testes, enfim, veio esse outro diagnóstico de autismo. Na verdade, vinculado com altas habilidades. Então, ele quase que passa despercebido por conta disso, né? Por conta das altas habilidades, por conta do TDAH. Mas tem algumas características, assim, que foram fortes para chegar nesse diagnóstico. A alta habilidade do autista... eu sou leigo no assunto, tá? Então, estou te perguntando. A alta capacidade do autista, ele é relacionado a um determinado nicho, né? Geralmente um assunto, a gente chama de hiperfoco. A gente chama de hiperfoco. E aí cada um vai ter um, né? E por isso que você foi diagnosticada? Porque você tem um hiperfoco? Não só por isso, tem vários critérios, na verdade. Na DSM-5 tem vários critérios que precisam ser, né, bater ali certinho. Não é só, você tem hiperfoco, você é autista. Não é exatamente dessa forma. Tem vários critérios que eles avaliam. E se isso também vem desde a sua infância, algumas questões que vêm desde a sua infância, né? Mas eu tenho muito essa questão do hiperfoco e quando chega nessa parte
do hiperfoco, eu gosto de conversar sobre isso. Então, por exemplo, educação, neurociência, desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, questões do universo também são coisas que eu gosto muito de falar. E não é uma característica só do autismo, o hiperfoco, do TDAH também. O TDAH sim, eu tenho TDAH e eu tenho essas, por exemplo, as coisas que eu quero muito, as coisas que de meu interesse, se precisar agora pegar meu carro agora e sair daqui e viajar 6 horas para ir buscar uma peça de um carro antigo, você vai lá. Eu pego meu carro e vou. Mais ou menos, comigo é mais ou menos dessa forma. Agora, se não foge do meu interesse, às vezes eu nem presto atenção no que a pessoa está falando. É isso aí. Não tô nem prestando atenção, eu não faço questão. Viajando. Exatamente. E aí tem várias outras questões também. Tem a rigidez cognitiva, tem estereotipias, que às vezes parece pra gente, quando é nível 1 e com altas habilidades, a pessoa com autismo, ela acaba aprendendo a camuflar muito. Porque ela vai aprendendo ali como a sociedade funciona, o que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu sei que não é legal se eu ficar aqui assim, o tempo todo fazendo isso, que é a minha estereotipia mais forte. Ou ficar me balançando muito, porque vocês vão me achar meio esquisita se eu ficar me balançando muito. Então, eu tento controlar isso. Mas é muito complicado, porque você acaba deixando de ser você também, né? Você fica toda hora se policiando. Não pode fazer isso. Ou você cria defesas, né? No meu caso, por exemplo, do TDAH, você acabei de interromper. Isso é uma coisa do TDAH, porque se a gente não interrompe, se eu não te interromper, eu esqueço o que eu vou perguntar, eu esqueço o que eu vou falar. É isso mesmo. Você acredita nisso? Eu acredito. O Vinícius é assim também. Eu vou ler um livro, aí eu chego na página 55 e eu descubro que eu não esqueceu. Não entendi nada do que eu li. Eu tenho que voltar. Se o livro não for do seu hiperfoco, você não consegue ler ele e entender. E se eu pego um livro meu, que eu gosto, geralmente Stephen Hawking, adoro ler Hawking, Montessori, li todos os livros dela. Então, se eu pego um livro desse, eu acabo ele rapidinho. Leio de novo e eu gosto. E porque fica uma coisa até meio obsessiva. Exatamente, né? Eu quero saber mais. E é meio complicado até de controlar isso. Agora, se eu pegar um livro de romance, por exemplo, uma historinha, cara, eu não consigo. Começo a ler, já esqueci quem que é João, quem que é Maria, quem que é o Pedro, quem que deu a... da vovó Guida. Então, aí o pessoal já fala, né? Você tem TDAH. Mas será que isso não é do ser humano? Eu também fiquei pensando isso esses dias. E por que fazendo... Por que eu vou fazer uma coisa que eu não quero, pô? E outra, me lembra? A gente sempre fica falando de natureza aqui também, das coisas, né? E tudo na natureza tem um sentido e ela... Não tem nada ali que esteja a esmo. Tudo tem uma razão ali para estar. Será que essas patologias também que estão na gente não tem algum sentido? Eu concordo, mas, por exemplo, uma pessoa que não é neurodivergente, ela vai chegar na escola, por exemplo, tem aquele negócio super chato para aprender lá de história, ela não gosta daquilo. Mas se ela pegar ali um pouquinho para ler e estudar, ela vai conseguir, vai fazer a prova, pode ser até que ela esqueça depois. Mas ela vai conseguir fazer. Né, por um tempo ela vai conseguir prender a atenção e tudo mais. A gente que tem essa dificuldade é mais complicado de você manter o foco, conseguir levar pra frente, pelo menos sem uma medicação, assim, quando você precisa de um foco muito forte em algum determinado assunto, eu acho complicado. Bem Vance da vida. Exatamente. Pra mim, tipo, sei lá, qualquer curso, alguma coisa nova que eu vou aprender. O começo pra mim é muito fácil. É muito fácil. Então, beleza, você vai, sei lá, aprender a montar essa luz aqui. Então, beleza, o Thiago chegou lá, me explicou. Isso aqui pra mim, ridículo pra mim. Aí passou, sei lá, de um tempo, aí já começa... mas eu sou assim também. Então, por isso que eu acho que é do ser humano. Porque, por exemplo, eu passei por muitas coisas, assim, de música, aeromodelismo, carro... Cara, tudo que eu fiz... Piloto mas de como avião, você era na escola, piloto assim? de avião, péssimo. Então pronto. Então tá explicado, porque péssimo. Tem essa questão, né? Tem essa questão da neurodivergência. Você é maravilhoso, cara, em várias coisas. Então isso é do caralho, porque tipo... Você é muito bom, mas você não consegue desenvolver ali na escola aquele conteúdo chato. Por exemplo... Só tirei 5 pra vida inteira. Mas, por exemplo... Empurrando com a barriga. Amanhã... Recuperação todas. Por exemplo, amanhã a gente quebra. Todo mundo quebra aqui.
você perde todas as suas coisas, eu perco todas as coisinhas que eu tenho, você tudo. Cada uma semana a gente dá um jeito de aprender alguma coisa e fazer de novo. E o cérebro do TDAH tem essa questão da criatividade também. Tem pra caralho. A gente tá pensando 1 milhão. Exatamente. É uma quantidade de pensamentos e uma velocidade muito maior do que o normal. Isso buga, né? Um pouco, em algum momento. Mas a gente acaba sendo muito criativo, assim, com as coisas. Consegue criar hipóteses, novas formas de fazer. E acaba ficando ainda melhor. Tem gente, quando a pessoa é muito correta, com horário, é metódico, com horário, certinho com as coisas, sabe? Assim, extremamente organizado. Geralmente, essa pessoa tem mais dificuldade com a criatividade. Porque ela costuma ter aquele pensamento, né? Sempre igual, linear. Sempre igual. Já o TDAH não, ele vai pensando em inúmeras coisas ao mesmo tempo, uma velocidade muito alta, e é por isso que a gente acaba sendo um pouco desorganizado também com as coisas, porque o nosso pensamento é desorganizado, né? Mas em algum momento a gente consegue ali criar coisas fantásticas. Aí que eu ia falar, a gente aprende, como na minha época não tinha Ritalina, não tinha Venvance, não tinha nada disso, qual foi a forma de lidar com isso? Aprender as defesas. E quais são as defesas? Cortar as pessoas no meio para falar. Numa mesa de reunião de amigos, só a gente quer falar, só eu quero falar. Parece que. E aí, pelo fato de eu ter feito. Não vou falar por mim, mas ter passado por muitas coisas, o cara fala: eu quero comprar uma bike, quero pedalar. Pô, eu pedalo, eu ando de bike. Aí eu sei tudo de bicicleta. Aí o outro cara, quero tirar o brevet, quero voar. Eu fui piloto de avião, tirei meu brevet. Então, quer falar sobre aviação? Vamos falar sobre aviação. Aí o cara fala: pô, mas você fez tudo, cara. Eu fiz, porra. Eu não me aprofundei em nada, né? Mas eu passei por tudo. E é do caralho também. Não é ruim, né? Tipo, você pensar, é do caralho também. Você vai criando as defesas, né? Pra você poder se sobressair. Exatamente. Né? Mas você tem a impressão, eu tava vendo a entrevista do Djavan esses dias, ele falou, o Djavan falava assim, puta, eu tenho a impressão que eu não fiz nada na vida. Que ele sempre fica, tipo, querendo algo mais, cara. Tipo... Ele, bateu aqui, ele esquece, zerou de novo. Mas esse é o grande barato da vida, né? Você tá sempre em busca de alguma coisa a mais. Eu tô nessa também. Tá. Pô, porque acabou. Pra que viver mais, né? Se você não tem mais tesão de porra nenhuma, porra. Não, eu acho. Eu sou mais ou menos desse jeito também. Acho que a gente pensa tanto que chega uma hora que a gente pensa, poxa, não sei nada, não fiz nada. Tem essa impressão, assim, né? Mas... não sei, cara. Eu gosto de ser assim. Eu gosto do meu pensamento meio maluco, meio conturbado. Na verdade, a gente não tem outra escolha, tá ligado? Vamos se aceitar. Mas você sabe que a primeira vez que eu tomei a medicação, a Ritalina, a gente até chorei. Porque, cara... Quando fez aquela paz assim no meu cérebro, sabe? E aí os pensamentos vieram de forma organizada. Gente, que surreal, era assim, era pra ser assim o tempo todo. E eu passei 32 anos da minha vida com a cabeça a milhão. Mas eu consegui, tipo, fazer isso sem remédio, com meditação. Com maconha, né? Pior que eu não fumo, cara. Pior que eu não fumo. Não tem nada, não. É bem isso mesmo. Vou trazer o pessoal do Intercannabis de novo pra cá. A gente acaba sendo criativo também por isso, né? Porque a gente vai criando formas de como se concentrar, de como... Sim. Eu mesmo pra lavar a louça... Fui lá com o pessoal do Templo Zulai mesmo. Fui lá fazer curso. Que legal. Ajuda bastante. Então você não é TDAH, porque um TDAH jamais conseguiria fazer. Você pode até estar aqui na postura, mas o seu cérebro tá. Veio uma moça aqui que é a psicoterapeuta, né? É que você viu a psicoterapeuta. É que eu não sei se era psicoterapeuta ou psicopedagogo, eu não lembro mais. Acho que é psicoterapeuta. Cromoterapeuta. Aí ela fez um lance com nós dois aqui. E você não ficou bem? Claro que não, cara. Minha cabeça tava lá no carro, lá, não sei, tava lá fora. E esse aqui, vocês viram que você teve um tremelique? Você assistiu o vídeo? Depois? Não vi. Na hora que ela tava falando, porque a gente reduziu a luz do estúdio, e ela começou a falar umas coisas, pensando na luz, não sei o que, esse aqui, eu e ele aqui, né? Eu com o olho fechado aqui, mas eu tava,
cabeça milhão. Eu tava pensando no... Eu ia fazer uns exames do coração, tava com medo do caramba de estar com alguma coisa no coração. Eu tava aqui pensando a milhão, e esse aqui tava... Você mergulhou, tanto que você ficou dando uns tremelique aí. Certeza, cara. Eu falei, vai baixar o danado aqui daqui a pouco nesse nome. Tem essa questão da ansiedade também, né? Que você tá falando que tava pensando no exame. O negócio vai ser amanhã, sei lá, daqui uma semana, daqui um mês, mas a gente fica com esse pensamento, né? Então, mas, por exemplo, a minha criatividade é tanta que se ela começar a fazer isso daqui, meu amigo, ela falou uma luz azul pra mim, eu já tô no mar, sentado em cima da baleia. É tipo tá ligado? isso. De chapéu de cowboy indo pro show da Sarueta. Nossa, meu. É tipo isso. Ângela, obrigado pela presença. Angélica. É cerveja, vocês botaram cerveja pra eu tomar aqui, pô. Ai, caramba, é o TDAH, a gente bota a culpa, né? Não. Mas tá tudo certo, eu também não sou muito boa a com Ângela e a nomes. Angélica tá bem perto, vai. Não, na verdade eu quis dizer Angel. Angel. Muito obrigada. Tá bem perto. Mas obrigado pela presença, valeu mesmo. Eu que agradeço. Pela experiência que você passou pra gente, pelos trabalhos que você vem executando lá na escola, parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade. Né? E é isso aí. Valeu, Vini, mais uma vez, tamo junto. Obrigado, nega. Quer passar suas redes sociais aí? Essa câmera por favor. @GFreitas3. Qualquer um, é GHFreitas3. Instagram, TikTok e YouTube também. Legal. É isso aí, galera. Sigam lá. Sigam a Ângela. Angélica Freitas. Cadê o bonezinho? Cadê o bonezinho? Vê se tem um ali. Nosso patrocinador, Pablo Bernard. Conhece Pablo Bernard? Tô conhecendo agora. Depois você entra no Instagram, Pablo Bernard Oficial, você vai ver coisas maravilhosas que vai combinar bastante com você lá. Ó. Sapatos, bolsas, sapatos em couro. Mas você quer presente? É presente pra você. Aí sim, hein? Parabéns. Aí sim. Presente Pablo Bernard. Aí sim. Gostei. Né? Gostei de ver. Show de bola. Pessoal, então estamos ficando por aqui com mais esse podcast. Não deixe de comentar, compartilhar e curtir, beleza? Escreve no canal Tchelos Garage. Siga lá a Angélica nas redes sociais dela. É GEH Freitas 3. Siga lá e tamo junto até o próximo vídeo. Lembrando que nós tivemos o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Valeu!